Boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Mais uma vez, para levar a vocês uma mensagem de fé, de amor do nosso Senhor Jesus. Eu quero falar para vocês com as coisas que estão ocorrendo no nosso mundo, no nosso Brasil. Você vê que a rotina da nossa vida, ela mudou, né? Por conta do coronavírus. Todos os dias nós temos dados de pessoas que estão morrendo, né? Infelizmente, muitos que estão descendo as covas por conta do coronavírus, com certeza estão perdendo a sua salvação. Às vezes as pessoas falam, mas quem você pensa que é de chegar e dizer que essas pessoas estão perdendo a salvação? Você está julgando. Não, não estou julgando. É que todo aquele que morre sem ter uma vida com o Senhor Jesus, sem ter entregue as suas vidas para o Senhor Jesus, que morre vivendo todos os atos pecaminosos de suas vidas até o dia de sua morte, quando chega esse momento difícil, com certeza perde a salvação. É muito triste isso. Estamos aqui para ajudar as pessoas, a ter uma vida com Jesus, a ensiná-los a usar a sua fé, a ensinar as pessoas a viver uma vida normal. O que está ocorrendo hoje, nesse tempo, essa mensagem até de um bispo aí, de uma igreja, e eu fiquei refletindo nessa mensagem, e realmente é verdade. Nós não podemos aceitar, a viver esse novo começo, essa nova vida, né? Esse novo normal que está sendo apresentado para a humanidade. E observando as Sagradas Escrituras, esse novo normal já tem acontecido no passado e está ocorrendo hoje. Praticamente, esse novo normal é algo que foi imposta pelo próprio diabo para cegar as pessoas, para levar as pessoas aos seus erros, viver esse novo normal longe da presença de Deus. Para você ter uma ideia, o novo normal está sendo adaptado por algumas igrejas que hoje estão participando de Santa de uma rede social. O pastor, o bispo, social, a pessoa que está assistindo, né, faz todos os procedimentos de outro lado, enquanto o pastor fala e faz a Santa Ceia. Isso é o novo normal. Algo imposta por Satanás. Não estou dizendo imposta pelas pessoas, mas para o diabo. Por quê? Para que as pessoas vida que estão. E nós não podemos nos acomodar com essa situação. Nós não podemos nos acomodar com essa vida que estamos vivendo. Esse novo normal é o comodismo. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida miserável, uma vida mesquinha. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida totalmente destruída, casamento destruído. Nada tem dado certo em sua vida. Só que ela acha que isso está ficando, que é normal. Acontece que o ciclano. Só que não é. Na época de Gideão, estava normal. Havia uma guerra, o povo
contra Deus, viravam as costas para Deus e se sujeitavam aos deuses daquela época, que hoje seriam os deuses deste mundo. Mas vamos falar daquela época de Gideão. Então ele se sujeitava ao Baal, ele se sujeitava aos deuses daquela época. Um dia, Deus... Nós vamos falar do livro do Juízes. Então, antes de Gideão foi levantado 3... Chegava, Deus levava o juiz, levava o povo para a guerra, vencia os inimigos. Depois, quando aquele juiz morria, aí o que acontecia? O povo se voltava, virava, rejeitava os deuses daquela época. E hoje não é diferente. Quantas pessoas hoje estão vivendo esse novo normal, de joelhos dobrados, diante de uma imagem de escultura? O novo normal deles é esse, viver uma vida totalmente dedicada à idolatria, totalmente dedicada aos deuses deste mundo. O novo normal hoje, para essas pessoas, é que quando uma pessoa é curada, por exemplo, do coronavírus, quando saem de dentro daquele quadro, eles batem palma para a pessoa que foi curada. Mas ninguém dá graças a Deus, ninguém dá glórias ao Senhor Jesus por aquela pessoa ser curada. Muitos ficam se devotando até desse novo normal, batem palmas até para os enfermeiros, porque eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e até agora ninguém falou nada do Senhor Jesus. O novo normal que as pessoas estão se acostumando, se adaptando, é que quando chega e fala assim, quando tudo acabar, o que você vai fazer? Alguns, a gente vê em redes sociais, primeira coisa diz que vão correr para os botecos, para os bares. Outros, a primeira coisa que eles vão fazer é comprar carne, fazer uma churrascada, né? E convidar os seus amigos e familiares. Mas até agora, ninguém chegou e falou, pelo menos eu vou numa igreja, eu vou dobrar os joelhos ali e vou agradecer a Deus por eu estar vivo. Então lá naquela época, Gideão, houve essa normalidade. Então havia os inimigos do povo de Israel daquela época, chamava os medianitas. Então sempre quando chegava a colheitas, eles chegavam lá e destruíam toda a colheita daquele povo de Israel. Ou seja, ou eles matavam o povo de Israel à espada, ou eles matavam aquele povo de Israel, que era o povo de Deus, de fome. Então eles iam lá, com seus cavalos, destruíam todas as plantações, matavam os seus gados, roubavam o que tinha e desapareciam. Então eles faziam isso a cada ano de colheita. Aí chegou o momento em que aquele povo não estava mais aguentando essa situação, eles tiveram que se adaptar a uma nova normalidade. Qual é essa que eles tiveram que se adaptar? De sair de suas próprias casas e para outros lugares. Diz bem assim no livro de Juízes, no capítulo 6, olha a normalidade deles. No capítulo 6, no versículo 2, né, diz bem assim. Eu vou ler o 1 e o 2. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Versículo 2. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles tiveram que sair de suas próprias casas e se adaptar, criando covas, escondendo
cavernas, vivendo em buracos. Eles tiveram que se adaptar, sair de suas próprias casas para se adaptar a esses lugares. Então veja que aquele povo naquela época estava querendo viver esse novo normal, se adaptar. Então para eles era vivessem em covas, que eles vivessem escondidos nas cavernas, porque ali se sentiriam mais seguros de morrer na mão dos midianitas. Então eles tiveram que viver, buscar essa nova normalidade, esse novo conceito de vida. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão querendo viver essa modalidade desse novo normal. Hoje em dia está ficando tudo normal para as pessoas. Fala, você vê. Fala. Aí muitas pessoas ainda continuam depressivas, porque chega uma hora que eles vão lá e falam com o médico fala, não, isso aí já está virando normal, uma rotina. Mais da metade da população brasileira é normal hoje a depressão. Aí você vê lá casamentos sendo desfeitos, casamento destruído. Aí você ouve de pessoas que chegam e falam, não, mas isso daí já está virando normal já. Casa e descasa, é normal. É normal. Você vai no médico, por exemplo, aí o médico dá lá o resultado, desesperador até. Aí para te consolar, aí ele fala, na sua idade, a idade que você tá, a idade que você está vivendo, é normal ter essa doença. Quer dizer, é normal colocar máscara. Você não sai da sua casa se você não colocar máscara. Quer dizer, isso está virando o quê? Normal. E nós não podemos aceitar essa normalidade, pessoal. Não podemos, porque Deus ele é novidade. Deus é novidade. Deus ele transforma. Por que as pessoas hoje têm medo de morrer com coronavírus? Por que as pessoas hoje estão vivendo desesperadamente? Por quê? Porque elas se adaptaram à normalidade do humano, à normalidade do mundo e esqueceram da palavra chamada fé. Esqueceram das promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa geração, para os nossos filhos. Esqueceram, simplesmente esqueceram. Por quê? Porque se adaptaram a essa nova normalidade. Então veja que hoje está tudo normal. Está virando normal de casamento homem com homem, mulher com mulher, já virou normal. Está virando normal as pessoas se entregarem às concupiscências da carne, a se entregarem à prostituição, a viverem na base da traição, está virando normal. Só que essa normalidade vai chegar uma hora que vai ter um momento que você vai ter que prestar conta. Se você viver nessa normalidade do pecado, do erro, e morrer desse jeito, morrer normal, você pode ter certeza que você vai perder a salvação, vai para a morte eterna, que é chamada o inferno. Aí você vai ver lá as consequências da normalidade desse novo normal que foi adaptado a muita gente. As pessoas estão se adaptando. Estão se adaptando. Para que eu vou na igreja? Eu já sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a igreja, então não precisa. É um novo normal. Para as pessoas hoje, é novo normal para eles dizerem que eles são a igreja de Jesus, que é o templo do Espírito Santo. Óbvio, nós somos sim o templo do Espírito Santo. Nós somos sim a igreja de Deus. Só que para eles é normal, esse novo normal, dizer que é a igreja de Jesus, que não precisa ir em templo, que não precisa ir nas igrejas, que não precisa ouvir pregações. Mas eles falam que são igreja de Jesus, mas ainda fumam,
falam que são igreja de Jesus, mas ainda bebem, falam que são igreja de Jesus, ainda mentem, falam que são da igreja de Jesus, ainda falam palavrões, falam que são igreja de Jesus, mas o coração está cheio de mágoa, está cheio de raiva. Quer dizer, é o novo normal. E isso não vem de Deus. Não vem de Deus, pessoal. Então, tá ficando tudo normal agora. Esse novo normal aí é para enganar as pessoas, é para você se distanciar de Deus. Não, é normal viver essa vida que nós temos, porque afinal de contas, a salvação é de graça. Claro, a salvação é de graça, só que ela tem um preço, o sacrifício da sua vida. Porque para você ser salvo, você tem que entregar a sua vida para meu amigo. Não adianta você se apegar ao santo B, ao santo C, e ser salvo, porque lá você não vai encontrar com eles. Não vai. Você vai dar de frente com o Todo-Poderoso. E aí, como é que vai viver? Como que você vai para se escapar dessa? Porque a salvação, se você não sabe, ainda vivo, não é depois que você morre. Pode acender vela, pode fazer missa, pode fazer o que for, não vai mudar. Não, nada vai mudar a sua rotina. É daqui para a salvação ou daqui para a morte eterna, que é o inferno. E as pessoas estão se adaptando a essas novas normalidades. O povo de Israel estavam se escondendo nas suas próprias casas, né? E ir lá morar de dentro de uma cova feito rato. Onde já se viu uma coisa dessa? Então tá virando tudo normal. Ah, não. Casamentos assim, fulano com fulano, tá virando tudo normal, casamento destruído. O casamento normal. Tudo normal. Quer dizer, Satanás está colocando coisas para as pessoas e as pessoas estão se alimentando. Se alimentando dessas novo normal, essa nova normalidade. Um modelo de vida para a destruição da humanidade. E lá no 1 Samuel aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Quando havia guerras entre os israelitas e os filisteus. Diz bem assim, no 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 6, diz bem assim: E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 7.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimãs, a oriente do Bet-Aven. Lá no versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Quer dizer, aí eles ficaram com medo dos filisteus, e foram sair de suas casas, de suas vidas, das suas rotinas, a morar onde? Em cavernas, em buracos. Então quer dizer, o povo, nos dias de hoje, está desse jeito, se adaptando ao novo normal. Não, agora está virando normal, tudo está virando normal. Participar de cursos de igreja em redes sociais está virando normal. Então, hoje eu não preciso ir na igreja,
porque o meu pastor vai fazer uma transmissão ao vivo. Hoje vai ter Santa Ceia, então eu não preciso ir na igreja, porque o meu pastor vai fazer isso também na transmissão ao vivo. Esses tempos aí teve um batismo nas águas, com a transmissão ao vivo. O pastor fazendo uma transmissão ao vivo, a pessoa pelo celular assistindo, tipo eu e você, fazendo o batismo nas águas. Pessoal, você tem que entender o seguinte. Uma pessoa vai se converter. Me diz, como que uma pessoa vai se converter através de redes sociais? Sabendo que para uma pessoa se converter, para uma pessoa conhecer a Deus, conhecer a Jesus, ela tem que estar lendo as Sagradas Escrituras. O Novo Normal fala para você ler a Bíblia em casa. Mas você tem que ler realmente em casa. Ler a Bíblia em casa como você lê na igreja. Porque quando você vai na igreja, pelo menos aqui na nossa igreja, na embaixada, aqui na nossa igreja é assim. Você abre a Bíblia e você não para mais. É um versículo e o livro. Vai daqui, vai lá, pula daqui, pula lá. E será que você faz isso na sua casa? O novo normal, para muita gente, está ficando assim. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso fazer nada agora na igreja, porque eu posso buscar a Deus em casa. Só que, será que realmente você está buscando Deus em casa? Porque quem é convertido mesmo, estou falando de conversão, de entrega mesmo, pessoal. De entrega, de conversão. Não estou falando de uma pessoa que se diz que é de Deus, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não tem nada a ver com Deus. Mas uma vida com Deus não tem. E tem muitos assim. Então, uma vida para Jesus, quando ela tem uma vida com o Senhor Jesus, nem ela mais é dona da vida dela. A vida dela é o próprio Senhor Jesus. E é o próprio Espírito Santo que não deixa a pessoa viver nova normalidade. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo na vida da pessoa são novidades. Estão compreendendo? É novidades. Então ela não vive naquela normalidade. Às vezes a pessoa, eu sou acostumado a fazer 6 horas de jejum. E às vezes ela está tão acostumada com aquelas 6 horas de jejum, que até o próprio Espírito Santo acaba mudando isso daí. Manda fazer um pouquinho, 1 hora a mais ou 3 horas a menos. Para que não vira o quê? Uma rotina. Na vida do cristão não existe rotina. Na vida do cristão é só novidade, pessoal. Dia após dia é novidade. Com coronavírus ou sem coronavírus, com pandemia, com epidemia, sinais acontecendo aí, mesmo assim, são novidades de vida para o cristão de verdade. Então você tem que tomar cuidado para ver se você não está vivendo essa nova. Para amanhã depois você se afastar. Sabe o que está ocorrendo, pessoal? Com o coronavírus e as igrejas fechadas por decreto. Sabe o que está acontecendo? Eu vou explicar para você. As pessoas estão se esfriando na fé. As pessoas não estão buscando a Deus como é para buscar. A mesma medida que ela buscava a Deus de dentro de uma igreja, ela tinha que ter pelo menos essa mesma medida fazendo isso nas suas casas, e elas não estão fazendo. Muitos estão se desviando da fé. Muitos agora abriram mão da sua salvação. Aí eles fazem os políticos aqui, decreto dali, e por trás disso daí existe o mal, o diabo, porque tudo
ele sempre tem que apontar para onde? Para as igrejas. Por quê? Porque é de dentro de uma igreja que uma pessoa se converte, pessoal. Vocês têm que entender isso. E é isso que você tem que passar para muita gente que fica falando: eu não preciso ir na igreja porque eu já sou igreja de Cristo. Então, primeira pergunta para essa pessoa: já que você diz que você é igreja de Cristo, aonde que você aprendeu isso? Quem que te informou que você é igreja de Cristo? Aí ele vai falar: mas está na Bíblia. Tá, mas quem que pregou isso para você? Provavelmente, essas pessoas já estiveram de dentro de uma igreja e hoje estão se tornando pessoas hipócritas, fariseus, na verdade, hipócritas a querer adaptar essa normalidade e chamando as pessoas para esse tipo de coisa. Pessoal, nunca ninguém me evangelizou. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, esse dia não, acho que no final do mês passado, uma coisa assim. Nós estávamos numa casa lá, conversando com umas pessoas lá, e daí eu fui refletindo um pouco da minha vida lá de trás, na época que eu servia os demônios, depois que eu me converti, fui para uma igreja, e depois que eu saí dela, fiquei 7 anos fora de Jesus, e aí eu retornei, que vai fazer mais ou menos 3 anos que eu retornei. Eu acho que foi mais ou menos 3 anos que eu retornei. Eu vou até dar uma recapitulada aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu voltei para Jesus em 2017. Dia 1/10/2017. Até anotei. Só que nunca, desde aquela primeira vez até nos dias de hoje, nessa época aqui, de 2017... nunca ninguém me evangelizou. Nunca. Acredite se quiser. Nunca ninguém me evangelizou. A primeira vez que eu pisei na igreja, na época da primeira vez, quando eu entrei na igreja era justamente num sábado, onde tinha um grupo de obreiros daquela igreja, não vou citar o nome dela, foi uma igreja onde eu caminhei. Eu aprendi a usar a fé, eu caminhei a minha fé, certo? E quando eu abri os olhos, eu estava ali. Eu vi que tinha umas pessoas olhando. Eu dei uma olhada. Num sábado à tarde. Só vi o pastor falando: você está bem? Por quê? Porque naquele dia que eu fui parar de dentro dessa igreja, naquele dia eu estava tão depressivo e tão tomado por demônios, que eu estava tão cansado da vida e que tudo que estava em minha volta estava se estragando. Então foi proposto para mim, pelos demônios, que eu saísse da minha casa e fosse embora. Na época eu não tinha carro. Então, o que eu fiz? Eu peguei a BR e fui caminhando. Simplesmente eu estava indo embora. Não sei o que aconteceu comigo no meio do caminho. Só sei que quando eu abri os olhos, eu estava de dentro da igreja. E a BR estava longe. Não sei como fui parar lá. Mas nunca ninguém chegou e me trouxe um convite e me falou de Jesus e me convidou para ir na igreja. Quando eu retornei, depois de uns tempos de lá, aprendi a usar a fé, fui crescendo, fui aprendendo, virei até obreiro. Depois saí fora, abandonei Jesus, não quis mais saber dele. 7 anos depois, eu retornei para Cristo. E mesmo assim, durante esses 7 anos, ninguém foi lá tentar me resgatar. Ninguém foi lá e tentar falar de Jesus, muito pelo contrário. Quem me conhecia na época daquela igreja, passava por mim de cabeça baixa ou fingia que não me via, porque eu sempre ficava lá na praça, sentado, fumando cigarro, fumando baseado, chapadão na época, mas todos passavam por mim, ninguém me via.
mas nunca ninguém falou de Jesus. Já passei por frente de outras pessoas, mas nunca ninguém me falou de Jesus. Aí o que aconteceu? Quando tudo se acabou, quando o meu fundo do poço começou, aí eu sabia para onde ir. Aí eu tive ciência e consciência da onde eu poderia ir para me sair dessa. E é o que eu sou hoje. Por quê? Porque eu já sabia de como dar os primeiros passos da fé. Eu tive força. Quando eu sabia, quando eu fui lá diante de Deus pedir ajuda para Ele, Ele me fortaleceu e me trouxe de volta. Mas por quê? Agora, por que eu estou falando isso daí para vocês? Por quê? Por que eu falo isso? Quantas pessoas não estão desse jeito que nem a mim? Estão depressivas, estão com problemas da saúde, sua vida não vai para frente, pessoas estão querendo se matar, se destruir mesmo. Ninguém fala de Jesus para ela, ninguém manda uma mensagem de bom dia, boa noite, boa tarde para essa pessoa. Ninguém manda uma mensagem de fé, de amor para essas pessoas. E aí ela precisa de ajuda, não encontra nenhuma igreja aberta, todas as igrejas estão fechadas, e aqueles que falam que é a igreja de Jesus, não vai lá ajudar as pessoas. Não vai lá falar com o vizinho, não vai lá falar com o seu próprio familiar, não vai lá falar com o seu amigo de trabalho, com seus colegas de trabalho, não fala de Jesus. Mas que igreja é essa então? Vocês estão entendendo o que estou querendo dizer? O que esse novo normal está fazendo com a vida cristã de muitos aí fora? Vocês estão entendendo? Aí ficam falando, é que a igreja não, foi um decretado que as lojas ficaram fechadas, somente coisas essenciais. Aí eu parei, pensei comigo, só pode ficar aberta coisas essenciais, então a igreja tem que ser aberta. Porque uma alma, ela é essencial. Sim ou não? A alma, ela é essencial. Porque as pessoas estão morrendo e perdendo a salvação. E é isso que o diabo quer. Levar quanto mais de pessoas para o inferno. E ele está fazendo isso, ele está trabalhando para isso. Se quer ver uma igreja começar a ser perseguida, ver a gente começar a ser perseguido, a hora que a gente chegar e dizer para todo mundo, em redes sociais e todo mundo, dizer, depressão tem cura. Coronavírus também tem cura. Está desempregado? As portas vão se abrir sim para você. O casamento está destruído? Tem renovação sim para você. Os filhos estão nas drogas? Tem libertação para eles sim. Só que ninguém aceita quando a gente chega e fala. Pelo menos alguns dos governos não aceitam. Quem detesta as igrejas, detesta os crentes, eles não aceitam que a gente fala isso. Por quê? Porque nós temos uma fé. E quando a gente passa essa fé para a pessoa, e a pessoa adota essa fé, pronto, as coisas já estão resolvidas. É assim, Geraldo, desse jeito? Sim. É assim, desse jeito. Simples. Simples desse jeito. Então, você vê que essa nova normalidade, as pessoas estão vivendo esse tipo de coisa aí, ó. Veja aí o que está ocorrendo. Aí vai terminar os 14 dias aqui em Campo Largo dessa epidemia, né, desse fechamento de tudo. Aí termina os 14 dias, o que eles vão inventar a mais? Até esses dias aí, os lojistas estavam doidos, querendo vender. Mas foi decretado pelo governo do estado. E as nossas igrejas, daí quando a gente cita num comentário, com relação às igrejas, aí a gente começa a levar pancada.
como se fosse as igrejas que somos nós que estamos passando o vírus para todo mundo. A igreja praticamente estava adotando essa nova normalidade de ficar de máscara e fazer o uso do gel. E que se você só poderia participar dos cultos se você tiver com máscara. Se você não tiver máscara, não tem como você participar dos cultos. Você já viu isso? É uma nova normalidade. Claro, a gente tem que se prever. Claro, vamos se prever. O negócio está feio mesmo. Infelizmente as coisas estão ficando feias. Infelizmente as mortes estão ocorrendo. Mas vem cá. Não é para nós usar máscara? Não é para nós usar o álcool em gel? Então vamos usar. Mas que tire esse normal, essa nova normalidade, e vamos continuar com a nossa rotina normal de vida. Vamos prestar culto a Deus. Vamos no supermercado fazer as nossas compras. Vamos trabalhar, porque alguns lugares aí as pessoas não estão mais trabalhando. Muitos empresários de restaurantes, de outros lugares estão decretando falência. Por causa do quê? Desse novo normal. Ficando muito perigoso, principalmente para muitos cristãos. Por que eu falo para muitos cristãos? Porque são eles que estão se esfriando na fé. Tanto fez, tanto faz, vivendo um novo normal ou vivendo uma rotina de como era antes. Para eles, tanto fez, tanto faz. Agora, para o cristão, não. Está se esfriando da fé. Muitos pastores estão caindo. Muitos obreiros estão saindo. Por quê? Porque eles estão vivendo, adaptar esse novo normal de vida, que nem suas casas não buscam mais a Deus. Aí eu lhe pergunto, quantas orações faz diante de Deus? Aí eu lhe pergunto, quantos versículo não, quantas páginas da Bíblia você lê? Quantos livros você lê? Aliás, quantos capítulos por dia da Bíblia você lê na sua casa? Você ainda faz o seu jejum? Você ainda unge o alto da sua cabeça com óleo e se apresentar a Deus? Será que você já não adaptou essa nova normalidade? Quantas reuniões você assiste por dia em redes sociais? De repente não é da sua igreja, mas pode ser de outros. E está gostando disso daí. Porque assistir uma reunião pela rede social é uma. Agora, você fechar os olhos, buscar o Espírito Santo, louvar a Deus, glorificar o Senhor, é outra coisa. Aí você está vivendo uma vida pesada, nada está acontecendo. Sabe aquele ditado? Quanto mais oro, mais assombração aparece. Chega na hora, Deus fala, clama a mim. Você vai clamar como? De dentro da sua casa você vai levantar um clamor? Para todo mundo te chamar de louco, de doido? Para uma viatura encostar aqui na frente da sua casa, achando que tem um doido varrido? Porque você está clamando? Porque clamar a Deus, meu amigo, é você gritar em plenos pulmões. Não é oração. É mais alto, é mesmo. Um clamor como se fosse de desespero.
Então você que se diz que é a igreja de Jesus e está vivendo esse novo normal, já que você fala que é a igreja de Jesus e está vivendo esse novo normal, me responde. Se você quiser escrever aí, escreve nos comentários. Mas me responde essa. Quantas pessoas você evangelizou falando de Jesus? Se eu sou a igreja de Cristo, então eu tenho que levar elas a quem? As pessoas a Cristo. Eu tenho que levar Jesus a essas pessoas. Eu tenho que falar para elas que elas são também a igreja de Jesus, mas elas têm que fazer isso para se tornar a igreja de Jesus. Será que você tem feito isso? E se Jesus entrasse agora na tua casa e resolvesse abrir a sua geladeira? Aí ele olha para você e fala: você realmente é minha igreja? Posso abrir tua geladeira? Aí vai lá e encontra lá um fardinho de Brahma, de Skol, né? Aí ele vai lá, olha na estante, né? Ou por cima ali do lugar, um Classic, um Free, não sei, um Derby. É a igreja de Jesus. Aí Jesus chega mais fundo da sua casa e olha e vê, será que realmente é minha igreja mesmo? Aí olha e sonda o seu coração. Raiva, água, tem ódio, fala palavrão, mente, quer ver a morte um do outro, fala mal do fulano, fala mal do cicrano, vive na corrupção. A igreja de Jesus não é isso. O novo normal está fazendo as pessoas viver desta forma. Por isso que é importante você ir para uma igreja. Porque é lá na igreja que tem um pastor que vai subir no altar, que vai ser usado pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, aonde que você vai ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar com você durante a pregação e ali você vai decidir a sua. Pessoas foram libertas de dentro de igrejas, foram libertas das drogas, dos carros, foram libertos das doenças, foram curados, tiveram suas vidas transformadas, casamento restaurado, família restaurado, tudo isso aonde? De dentro da onde? De uma igreja. Por quê? Porque a levanta, põe a mão no coração, vamos orar, vamos falar com Deus. É você e Deus aqui, irmão e irmã. E é ali que você fala com Deus. Estão compreendendo, pessoal? É ali que você fala com Deus. Não podemos aceitar esse novo normal. Não podemos fazer que nem aquele povo de Israel lá no passado fez. Tanto é que o novo normal aconteceu naquela época, que teve horas que Gideão estava amacetando trigo no largar. Sendo que aquele largar não é para pisotear no trigo. É para macetar uva. O do trigo tinha que ser em parte alta. De tanta miséria que eles caíram. Então ele pegava o que sobrava. Então ele tinha que amacetar os trigos ali no lagar. Quer dizer, vivendo uma nova normalidade.
A nova normalidade, o novo normal, está destruindo com muitos empresários, sabia disso? Agora vai virar normal. Você não precisa ir em restaurante comer, tem o fast food, liga lá, vai lá e traz. Não precisa mais. Quer dizer, você vai acabar vivendo, sendo o próprio prisioneiro de dentro da sua casa. E aí? E o novo normal tem distanciado muitas pessoas do Senhor Jesus. Muitas pessoas. Enquanto as pessoas continuarem vivendo no ato pecaminoso, enquanto as pessoas continuarem idolatrando, vivendo uma vida aí com bastante, deuses deste mundo, deixa o Jesus de lado, segundo plano, terceiro, quarto plano, de repente nem coloca em plano nenhum. É o fulano A, é o ciclano B, é a santo daqui, é santo dali, e o Senhor Jesus, nada. Absolutamente nada. Quer dizer, adaptar esse novo normal. Agora é normal todas as religiões se juntarem. O meu Jesus, o meu Jesus, eu espero que seja o teu. O meu Jesus, que é o mesmo, o que está na Bíblia, é o que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e está vivo. E esse Jesus não é de religião e não é do novo normal. Amém, pessoal? Não é. Não é do novo normal. Então eu peço a vocês, pessoal, para refletir um pouco sobre essas coisas que estão ocorrendo. Tivemos aí, esses dias atrás, uma tempestade feia que ocorreu em toda a cidade do Paraná, em Santa Catarina, aqui em Campo Largo, Curitiba, em muitos lugares, ventos fortes. Houve mortes também por causa disso. Agora, observe se não são sinais do que já está relatado na palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando, pessoal. E se Ele chega hoje e pega você nesse novo normal que você está aí vivendo? Será que esse novo normal vai te levar para o reino de Deus? Porque o reino de Deus não tem o novo normal. O reino de Deus foi criado há muito tempo para todos nós. Há anos já foi criado. E tenho certeza que não mudou nada. Jesus mesmo fala: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então quer dizer, não aceite o novo normal. Tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E que você venha ter um ótimo final de semana em nome do Senhor Jesus.